E hoje fizemos uma série de entrevistas logo cedo, né, Cláudio? Entrevistas importantes no Jornal Gente, que nos deram nortes importantes em relação à vacinação e data prevista para início de imunização aqui no Brasil, mesmo ainda sem ter uma vacina aprovada, né? Inclusive com informações que foram confirmadas na coletiva de imprensa no começo da tarde, no Palácio dos Bandeirantes, com alteração aí nos dados, né? Antes de você virar a página, Cris, eu só queria comentar esse comunicado que a Larissa falou da Pfizer. Eu recebi esse comunicado conversando com eles para entender por que não pediu o uso emergencial. Lembrando, a Pfizer já tem o registro, já começou a ser usada no Reino Unido, já está sendo usada em outros países. Então, por que não autorizar o uso emergencial para que doses começassem a ser aplicadas no Brasil? É o registro que é o processo mais difícil. E essa pergunta, eu tenho feito essa pergunta desde a semana passada, desde que começou a vacinação no Reino Unido, e eles responderam com esse comunicado, dizendo que na hora que chegaram, como explicou o ministro, para a Anvisa, para pedir as condições estabelecidas pela agência, requerem análises específicas para o Brasil, diferentemente do que acontece com outros países, o que leva mais tempo de preparação. Um exemplo é a solicitação de uma análise específica de dados levantados exclusivamente na população brasileira e estatísticas também bastante específicas. Outras agências regulatórias que possuem um processo de uso emergencial analisam os dados dos estudos em sua totalidade, sem pedir um recorte para a avaliação das populações específicas. A submissão do uso emergencial também pede detalhes de quantitativo de doses e cronograma que será utilizado no país. Pontos que só poderão ser analisados depois da celebração de um contrato. Lembrando, o Brasil ainda não assinou um contrato com a Pfizer. Não tem uso emergencial e não tem contrato assinado. Tendo em vista as particularidades do guia de submissão para o uso emergencial, entendemos que a submissão contínua, ou seja, o pedido de registro, é um processo mais célere neste momento. Engraçado, né? O registro permanente mais fácil do que o registro de uso emergencial. A Pfizer já submeteu à Anvisa os resultados da fase 3, isso foi no dia de ontem, a gente noticiou no Jornal da Band, que é a última fase da pesquisa antes do pedido de registro. Ainda tem a expectativa de uma visita dos técnicos da Anvisa às fábricas, né, que eles dão uma olhada na qualidade do trabalho, só certificação mesmo, e aí o próximo passo vai ser o registro. Mas a gente fica ansioso, né, assistindo a vacinação em outros países, e a Pfizer já com registro final, terminou toda a pesquisa, concluiu que é segura e eficaz, e a gente não pode começar a vacinar no Brasil por questões burocráticas, né? E porque não fechou um contrato de compra até agora. E são regras, né? Regras que foram estipuladas pela Anvisa. O laboratório deveria se inteirar antes das regras para depois chegar lá enfim, pagar mico, né? Eu acho que é uma providência básica, né, que o laboratório tinha que tomar antes dessa iniciativa. Mas, de qualquer maneira, o que a gente percebe são problemas muito parecidos em todo o mundo, né? Tem uma notícia de ontem para hoje, muito interessante, que ilustra isso, né? Um dos países mais festejados nas providências do tratamento, do enfrentamento da Covid-19 é a Alemanha, né? A Alemanha é o país do laboratório parceiro da Pfizer no desenvolvimento da vacina. E adivinha onde ainda não há notícia de início de vacinação da Pfizer? Na Alemanha. A Alemanha só vai ser submetida a população à vacinação, né, em razão de um trabalho da União Europeia. Todos os países da Europa serão vacinados, começa a vacinação no mesmo dia, eu acho que a partir do dia 27, o que é uma excelente notícia, né? Mas a Alemanha mesmo não conseguiu a vacina que é americana e alemã da Pfizer, né? É muito curioso isso. Os Estados Unidos também não, né? A Pfizer é americana e os Estados Unidos nem sequer foram o país primeiro a administrar a vacina para a sua população. Mas eu queria me referir rapidamente às entrevistas importantíssimas que fizemos hoje no Jornal Gente, logo cedo. A primeira entrevista, muito boa, foi com o Dimas Covas, o presidente do Instituto Butantan. E aí a gente perguntou sobre prazo, né, sobre números, etc. Foi quando ele antecipou para nós duas coisas importantíssimas, que, aliás, uma delas, enfim, foi meio que desmentida pelo Dória no seu programa diário de auditório. Até porque ele insiste numa data, né?
Cláudio. Porque o que é que disse o Dimas Covas? Que o programa o programa de vacinação em São Paulo vai se adaptar ao Programa Nacional de Vacinação. Foi o que ele disse, né? Que foi lançado ontem, aquele Programa Nacional de Imunizações e tal, contra a Covid, e aí a pergunta é exatamente essa. Ó, São Paulo fixou uma data, e aí, como é que vai ser? Eles não, São Paulo vai se adaptar a essa vacinação nacional, uma conversa bem diferente do que o Dória diria mais tarde, quando reafirmou essa data de 25 de janeiro, parece ser uma coisa meio simbólica para o governador, em razão do aniversário da cidade, enfim. Tem essas implicações políticas que sempre envolveram a questão da vacina. Logo em seguida, nós entrevistamos o secretário de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, que é o Arnaldo Medeiros. E aí a gente também foi para cima do secretário e perguntou, vem cá, o Butantan ficou de ingressar com pedido de registro da sua vacina e também, simultaneamente, que é uma informação nova, né, vai pedir o registro e também vai pedir o uso emergencial. As duas coisas, o que sair primeiro é o que está valendo, né, o que vai... ou seja, o Butantan é uma providência interessante, porque assim, o que sair primeiro é o que vai prevalecer. A Anvisa já prometeu que pedidos dessa natureza serão examinados num prazo máximo de 10 dias. Né? É esse o compromisso da Anvisa. Como o Butantan vai ingressar com esse pedido no dia 23, esperamos que eles mantenham essa data. Se fizerem isso, o prazo que a Anvisa tem para a resposta se esgota ali no dia 2, dia 3. Né? Mas vamos botar dia 5, porque tem aí o Réveillon, né? Enfim, ninguém é de ferro. Vamos colocar aí dia 5. Se no dia 5 a Anvisa autorizar, né, o uso emergencial ou não da vacina da Coronavac, aí a pergunta foi essa, doutor Dimas, vai ter vacina? E ele disse, vai ter vacina ali no final da primeira quinzena de janeiro. E aí a pergunta ao secretário foi, vai ter vacina em janeiro, aquele prazo de 5 dias está mantido? Então, assim, fazendo contas, dá para prever, né, uma vacinação, ou pelo menos, se eles cumprirem as promessas, se cumprirem, honrarem os compromissos que assumiram publicamente, há uma possibilidade bastante concreta de o programa de vacinação começar entre os dias 15 e 20 de janeiro. Quer dizer, estamos falando em menos de um mês, né, para início da vacinação. E começando com um número de vacinas que você não viu em lugar nenhum do mundo até agora. 9 milhões de vacinas. Os Estados Unidos, que tem 300 e tantos milhões de habitantes, e é o dono é a pátria da Pfizer, começou o programa de vacinação com 3 milhões de vacinas. Né? O Canadá com 30 mil. O Reino Unido com 800 mil vacinas. Né? Eu não sei quantas serão as vacinas administradas nos países europeus. Não deve ser lá grande coisa também, até porque são países pequenos e tal. Então, o Brasil começar com 9 milhões, eu acho que é um bom número. Né? Até porque envolve, só do ponto de vista da Coronavac, um total de 45 milhões de vacinas. É esse o compromisso, a oferta que, segundo o Dimas Covas, o Butantan fez ao Ministério da Saúde. Também é importante destacar que o ministro da Saúde, Pazuello, depois do anúncio daquele Plano Nacional de Imunização feito ontem, hoje, em conversa com os senadores, a Larissa mostrou para a gente agora há pouco, falou de novo desse Plano Nacional e, resumo da ópera, melhorou mais um pouquinho. Né? O governo falava em março, no Plano Nacional ontem falou em fevereiro e disse hoje para os senadores que pode começar em janeiro a vacinação, que o Brasil já teria 25 milhões de doses em janeiro para iniciar a vacinação. Isso na segunda metade do mês, depois do dia 15, dia 18, se não me engano, o ministro falou. O que depende? Depende do registro por parte da Anvisa. E a gente fica ansioso, claro, mas angustiado, né? Para que essa angústia? Para que essa ansiedade, disse o ministro? A gente fica, né, ministro, com mais de 180 mil mortes, com a média de mortes subindo a 900 por dia no Brasil, a gente fica ansioso mesmo para evitar que mais pessoas sejam vitimadas por essa doença. Mas a Anvisa tem que fazer o trabalho dela, é esse o trabalho dela, garantir que uma vacina que chega ao mercado brasileiro vai ser segura e vai ser eficaz. Então, as previsões estão melhorando um pouco, essa é a boa notícia e a gente vai acompanhar de perto. Vamos ouvir o que disse aqui o trechinho Como dizia o Ibraí Suede, sorry, periferia, mas
essa data aí, né, de vacinação em janeiro foi construída no programa Gente, do jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, hoje de manhã. É verdade. Né, quando a gente confrontou essas duas figuras, e aos dois eu perguntei a mesma coisa. Vem cá, vocês se falam? Vocês conversam? Ou não? Ou é uma coisa que o discurso político os afasta? E os dois disseram que, apesar de toda a conversaria, todos os chiliques do governador e do presidente, apesar disso tudo, eles nunca perderam o contato, sempre mantiveram o contato permanente, etc., o que é muito bom, é muito proveitoso, e tomara que esse contato permanente faça com que eles conversem, inclusive, sobre isso. Sobre isso que a gente, de forma indireta, proporcionou hoje, né? Um garantindo a produção, a entrega de 9 milhões de vacinas até o dia 15, e o outro prometendo, de fato, aplicar essa vacina a partir da entrega num prazo de 5 dias.